Rei. Hoje nós celebramos Cristo como Rei da nossa vida. E como nós escutamos na palavra de Deus, nosso Senhor mesmo dizendo: o meu reino não é desse mundo. A liturgia de hoje é um verdadeiro hino triunfal em honra da realeza de Cristo, da realeza de nosso Senhor. Já no introito, o introito é aquela oração que o padre reza logo depois que ele sobe no altar, depois das orações ao pé do altar. E na oração de hoje ele diz: digno é o Cordeiro que foi imolado, de receber o poder e a divindade, a sabedoria e a força e a honra. A ele a glória e o império pelos séculos dos séculos. Digno é esse Rei, é nosso Senhor. A liturgia hoje está toda voltada nesse tema principal: Cristo é Rei, Cristo é o nosso Rei. Na epístola de hoje, São Paulo, ele enumera os títulos que fazem de Cristo o Rei de todos os reis. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. São Paulo enumera assim esses títulos que faz Cristo o Rei de todos os reis. Mas esses títulos que nós acabamos de escutar na boca de São Paulo pertencem a Cristo como Deus. Cristo é a imagem perfeita do Pai, causa exemplar de todas as criaturas terrestres e celestes. Cristo é o nosso Criador, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, de tudo quanto existe, de modo que nada existe sem Ele. Cristo estava com o Pai no momento da criação. Então Cristo é o nosso Rei. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e todas as coisas existem por meio dele. E São Paulo, ele enumera também os títulos da realeza de nosso Senhor como homem. Se Cristo é a imagem de Deus invisível, é o primogênito de todas as coisas, se essa imagem de Rei é como Deus, como homem, também Cristo é o nosso Rei. São Paulo diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. E foi do agrado de Deus que por Ele fosse reconciliados consigo todas as coisas, pacificando-as pelo sangue da sua cruz. Meus caros irmãos, Cristo, sendo já o nosso Rei pela sua divindade, é o igualmente em virtude pelo mistério da sua encarnação. Cristo, ele já é Rei porque ele é Deus. Ele é Criador de todas as coisas junto com o Pai e o Espírito Santo. Mas Cristo também é nosso Rei pelo fato desse grande mistério da sua encarnação. Ele se encarna na Virgem Maria. Ele vem ser assim o primogênito de todos os homens. E pelo mistério da sua encarnação, ele constitui assim a cabeça da humanidade. E também pela sua paixão, mediante a qual reconquistou as nossas almas, que já lhe pertencia como criaturas à custa do seu sangue. Se nós já pertencíamos a Cristo por sermos criaturas, agora nós pertencemos a Cristo de um modo muito especial, porque pelo mistério da encarnação, Cristo pagou a dívida com o seu sangue, derramando assim o seu sangue por nós. Meus caros irmãos, Jesus é nosso, no sentido mais amplo da palavra. Ele criou-nos, remiu-nos, vivifica-nos com a sua graça, alimenta-nos com a sua carne e com o seu sangue, e governa-nos com o seu amor, e através do amor atrai-nos para si. Nós somos de Cristo. Nós somos todos de Cristo. Essas considerações brotam
um grito de São Paulo nessas palavras. Demos graças a Deus Pai, que nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E nesse dia também deve brotar do nosso coração esse mesmo grito, esse grito de louvor a nosso Senhor. Nós temos que dar graças a Jesus Cristo, Ele que deu a sua vida por nós, Ele que nos remiu, pagou com seu próprio sangue a nossa reconciliação, deu a sua vida por nós. Se Ele já era Rei na nossa vida, pelo fato da criação, nós somos uma criatura de Deus, agora Ele é Rei também, porque Ele nos redimiu, Ele deu a sua vida por nós, pelo mistério, da encarnação. E nosso Senhor, Ele nos vivifica com a sua graça, Ele nos alimenta com o seu corpo e com o seu sangue. Vamos nos alimentar de Cristo para que nós possamos permanecermos assim vivos na graça de Deus e no reino de nosso Senhor. Meus caros irmãos, nosso Senhor no Evangelho Ele diz: o meu reino não é desse mundo. Os judeus, eles esperavam um Messias, mas um Messias que iria libertar aquele povo do jugo dos romanos. E foi por isso, quando o nosso Senhor veio, muitos não aceitaram Jesus, porque eles esperavam que Jesus iria libertar eles dos romanos. Mas nosso Senhor veio para nos libertar, não dos romanos, mas para nos libertar do pecado, do jugo do pecado, nos libertar dessa escravidão que nós éramos antes do pecado e de Satanás. E é por isso que os judeus, muitos não aceitaram Jesus, porque ele pregava um evangelho de conversão, de purificação, um evangelho da humildade, um evangelho da pobreza, um evangelho do desprendimento das coisas desse mundo. Jesus veio para nos libertar do pecado, não desse mundo. E é por isso que os judeus não aceitaram Jesus. No evangelho desse dia, temos a mais autorizada proclamação da realeza de Cristo, pois saiu dos seus próprios lábios. Aqui nós vemos o diálogo de Jesus com Pilatos. Nosso Senhor estava diante de Pilatos. Jesus estava ali sendo julgado por um crime que ele não cometeu. Mas sim nós que cometemos esses crimes. Jesus morreu por causa de cada um de nós. E ali diante de Pilatos, Pilatos faz essa pergunta a nosso Senhor: tu és o rei dos judeus? A esta primeira pergunta, Jesus não responde diretamente. Ele, com efeito, não é rei de um povo determinado, e o seu reino nada tem que ver com os reinos da terra. Jesus, ele não é rei desse mundo. O seu reino não é desse mundo. O seu reino é o reino eterno. Mas a segunda pergunta, mais exata que a primeira, Pilatos pergunta ao nosso Senhor: logo tu és rei? Ele responde: tu o dizes, sou rei. Jesus declara aqui a sua realeza de modo mais formal, diante da suprema autoridade da Palestina, e declara não no meio de um povo que aplaude, nem no meio do triunfo dos seus milagres, mas preso com cadeias, diante daquele que está para o condenar à morte, na presença de um povo sedento do sangue. É interessante que nosso Senhor se declara rei não diante da população, não para escutar os aplausos, para ser louvado, mas ele se declara rei não desse mundo, mas o rei do mundo eterno,
diante ali apenas de Pilatos. Aqui já vemos um outro exemplo de nosso Senhor, Jesus, que é humilde. Ele sempre faz as coisas escondidas, para nos ensinar também a fazer sempre as coisas escondidas. E é interessante que Jesus será pregado na cruz, e no alto da cruz estará escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas Jesus, ele se declara rei, não o rei de um povo determinado, mas o rei do universo. Jesus, meus caros irmãos, é o nosso rei. Ele é rei primeiramente por natureza. Ele é criador. Nós somos criaturas de Cristo. Ele é nosso rei também por conquista. Ele nos conquistou com a sua morte na cruz. E ainda que não fosse suficiente essas duas razões, ele é rei por ser o nosso Criador, é rei por nos ter conquistado com o seu sangue na cruz. Ele também deve ser rei por escolha do nosso próprio coração. Nosso Senhor, ele é nosso rei, mas nós temos que dar o nosso sim. Assim como a Virgem Maria deu o seu sim na anunciação para Deus, nós também devemos dar o nosso sim para nosso Senhor. Nós somos criaturas de Deus. Jesus nos redimiu, mas nós somos livres. E nós devemos dar o nosso sim a nosso Senhor com essa liberdade. Jesus é Rei, todo-poderoso, cheio de bondade, que não vive senão para o bem dos seus súditos, para o nosso bem, que põe a sua glória em torná-los eternamente felizes. Jesus quer nos tornar eternamente felizes, que nada ordena que não seja justo, bom e útil, que faz primeiro tudo o que ordena e aconselha, sem querer ser melhor tratado do que cada um de nós, e que é o primeiro no trabalho, na fadiga, na privação, o primeiro na humilhação e na tribulação, o primeiro em tudo, levando a cruz à nossa frente, dizendo: segui-me. Nosso Senhor é Rei, mas é aquele Rei que se fez servo. Nosso Senhor, na última ceia, quando ele instituiu a Eucaristia, quando ele instituiu o sacerdócio, logo depois, ele se coloca de joelhos diante dos seus apóstolos, diante das suas criaturas, ele se coloca de joelho e lava os pés de cada um dos apóstolos. Ele, Rei, e nós, criaturas. Ele se faz servo. Nosso Senhor se coloca sempre em primeiro lugar. Ele sempre vai na frente. Se a nossa vida, às vezes é difícil, olhemos para a vida de nosso Senhor. Jesus, ele se fez homem para nos ensinar como devemos caminhar nessa vida para chegarmos no céu. Se nós tivermos que passar por tribulações, olhemos para o Evangelho. Olhemos para a vida de nosso Senhor, como que ele sofreu, como que ele passou por aqueles momentos. Os momentos de dor, de agonia. Olhemos para os momentos felizes que nós encontramos no Evangelho. E vamos viver também essa felicidade. Não a felicidade que o mundo oferece, mas a felicidade que Cristo nos oferece. Como dizia Santo Agostinho, nós podemos fazer de tudo, mas nem tudo nos convém. Nos momentos de aflição, nos momentos de medo, olhemos para o Evangelho de Cristo, o nosso Rei, e aprendamos dele. Jesus, ele vai na nossa frente e vem atrás nos convidando para seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é simplesmente professar a nossa fé e dizer, eu creio. Seguir a Cristo é dar prova do nosso amor para com Cristo, com as nossas obras. Não basta dizer, eu creio, eu tenho fé, porque até o diabo tem fé.
O diabo crê em Deus, ele sabe que Deus existe. Se bastasse a fé, nós estaríamos salvos. Essa é a tese, né, protestante. Basta a fé. Não, não basta a fé. Como diz São Tiago, né, na sua epístola, a fé sem as obras é morta. Não bastou Jesus falar apenas, eu amo as minhas criaturas, eu amo cada um de vocês. Jesus, ele morreu na cruz por nós. Ele deu a sua vida por nós. Olha a prova de amor. Não basta apenas dizer eu te amo, nós devemos, né, dar prova de amor para com as pessoas. Não basta dizer apenas, né, o filho para a sua mãe, mãe, eu amo a senhora. Mas se no dia a dia ele não obedece à mãe, no dia a dia ele não escuta a vontade, os conselhos, né, da mãe, ele não está amando. Então nós devemos amar a Cristo, seguir a Cristo. Meus caros irmãos, com todo o ímpeto da nossa alma, devemos ir ao encontro desse Rei divino, que se nos apresenta sob um aspecto tão humano, tão amoroso, tão acolhedor, desse Rei divino que estende os seus braços sobre a cruz, a fim de que a todos atrair. Jesus, ele morre com os braços abertos, para que assim ele possa atrair a todos, a cada um de nós. Jesus mostra assim o seu amor para com cada um de nós. Não somente não queiramos fugir do seu império, mas peçamo-lo, solicitemo-lo para que ele tenha o primado na nossa mente e no nosso coração, para que exerça um pleno divino sobre a nossa vontade. Nós, com tudo o que temos, queremos sujeitar-nos ao seu suavíssimo império. Então vamos acolher a nosso Senhor como Rei da nossa vida. Se Ele é Rei da nossa vida por criação, se Ele é Rei da nossa vida por conquista, Ele nos conquistou com seu sangue, agora basta cada um de nós dar esse sim ao nosso Senhor, que Ele possa ser Rei da nossa vida, com o nosso consentimento. Cristo, Ele é toda bondade, todo amor, deu a sua vida por nós em prova desse amor. Vamos fazer que nosso Senhor possa reinar na nossa vida. Ele reina na nossa vida pela graça, pela sua graça. Então vamos nesse dia pedir essa graça ao nosso Senhor. Vem, Senhor, vem reinar no meu coração. Lembrando sempre que Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o reino de Deus é o reino eterno, é o reino do céu. Então nós devemos seguir a Cristo para chegar nesse reino, o reino eterno. É o único que importa, que vale. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.